Então é isso, estou aqui para falar sobre alguns lançamentos, né, algumas coisas que eu andei lendo nos últimos tempos, nesse mês de dezembro extremamente farto, né, em que vários quadrinhos estão chegando às livrarias, outros estão sendo lançados de forma independente. Então é isso, vai ter quadrinho para todos os gostos aqui, e eu vou começar com um que eu estava esperando que chegasse nas bancas de jornal. Pelo menos aqui na minha redondeza, Rio de Janeiro, eu não vi o Future Quest em jornaleiro. Eu tive que ir na livraria comprar. E esse quadrinho é um espetáculo, né? E vai fazer muito sentido justamente para quem foi criança entre os anos 70 e os anos 1980. É uma das mais sensacionais repaginadas de Hanna-Barbera de todos os tempos. E não é só o fato deles terem sido reciclados, não. Os caras colocaram todos aqueles personagens emblemáticos de desenhos animados em um só quadrinho. Estão lá a turma de Jonny Quest, Space Ghost, os Herculoides, Dino Boy, os Impossíveis, Homem-Pássaro e muitos mais, lutando contra um vilão espacial que colocará a Terra em perigo. Recomendadíssimo, inclusive pela fidelidade ao traço original desses heróis. O quadrinho foi escrito por Jeff Parker, de Batman 66, que já é um cara, né, um artista acostumado com essa coisa retrô, e tem a arte de Ivan Shatner, de Convergência Shazam, e de Steve Rude, de Os Melhores do Mundo. São 166 páginas que voam assim num piscar de olhos. Então é isso aí, muito legal, volume 1 de Future Quest, uma tremenda repaginada da Hanna-Barbera que surpreendeu todo mundo. Mas vem aí o volume 2 e também os Flintstones, uma outra repaginada sensacional, só vai dar Hanna-Barbera nesse final de ano. Bom, queria falar agora sobre um outro quadrinho de livraria, que é esse daqui, Laika, da editora Barricada. Olha, isso é muito, muito legal. E para quem não sabe, Laika foi o primeiro ser vivo a orbitar o planeta Terra. A história se passa justamente na época da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, mas no momento em que os soviéticos foram tomando a dianteira em relação aos americanos na corrida espacial, né? E a HQ tem roteiro e ilustrações de Nick Abdazis, que é um artista que tem um traço muito semelhante ao de Émile Bravot, francês, né? Desenhista do Spirou, o Diário de um Ingênuo. Dá uma sacada lá, confere os dois para você ver se não tem a ver. A trajetória de Laika é contada nesse quadrinho de forma magistral, misturando ficção e realidade. Pois é, e para fechar essa leva de quadrinhos de livraria, eu queria citar aqui o crossover entre Star Trek e Planeta dos Macacos, se chama A Diretriz Primata, é um lançamento da Geektopia, maravilhoso, que eu recomendo e que saiu lá fora pelo Boom Studios, uma parceria Boom Studios e DW. Foi uma das melhores coisas que eu já li nesse ano. O roteiro é de Scott e David Tipton, com arte de Rachel Scott e cores de Charlie Kirchhoff. E essa coisa de traço feminino não deixou os personagens duros de maneira alguma, né? E eles são desenhados como eram nos anos 1960. O negócio é muito fiel mesmo. Agora, você imagina só o filme de 1968 do Planeta dos Macacos, num futuro distante, um pouco depois que o astronauta Taylor encontrou a Estátua da Liberdade enterrada na areia. Nessa hora, surge a tripulação da nave Enterprise, incluindo Kirk, Spock e companhia, perseguindo os Klingons até esse mundo, até esse futuro alternativo em que eles estariam fornecendo armas para os gorilas tomarem o poder, deixando os chimpanzés e orangotangos para trás. Vale a pena conferir esse quadrinho, que tem um roteiro muito bem amarrado, trazendo o melhor dessas duas séries. Detalhe, é a primeira vez que o Charlton Heston, o saudoso Charlton Heston, que interpretava Taylor no Planeta dos Macacos, foi desenhado exatamente como ele era. É que até a sua morte ele nunca havia autorizado o uso da imagem dele nos gibis do Planeta dos Macacos. Você pode conferir isso nos quadrinhos antigos da Block. O Taylor nunca era do jeito que a gente via no cinema e na televisão, mas dessa vez a família dele autorizou e deu tudo certo. Pois é, e agora eu vou falar sobre dois quadrinhos independentes, dois quadrinhos nacionais da melhor qualidade que me enviaram. O primeiro é esse daqui, Ao Léo, do Crisulo. Aproveito para agradecer ao Crisulo
Crisulo por ter me enviado. É uma HQ emocionante que traz um encontro inusitado, inesperado entre o Crisulo e o lendário e saudoso desenhista Flávio Colim. Para Wellington Surbeck, ele desenhou Histórias Gerais, um clássico que se passa no sertão mineiro da década de 1920, em meio a coronéis, jagunços, bandos rivais. E o Colim, ele tinha um traço assim que lembrava entalhes na madeira. E o Zulo imaginou esse artista chegando na casa dele para uma visita. Olha só, os dois conversam um tempo e o Cris revela toda a admiração dele pelo artista, né? Que para ver os desenhos dele, até coisas que o Cris fez há muito tempo atrás. Esse encontro imaginário de duas talentosas gerações de desenhistas é simplesmente o máximo. Então é coisa realmente do além, só podia rolar numa história em quadrinhos do Crisulo. Em Auléu, o Cris também dá uma emocionante revisitada na infância dele e ainda tem uma historinha curta no final. Pois é, para você adquirir este exemplar de Auléu do Crisulo, basta se ligar neste e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Você entra em contato com o Crisulo, acerta com ele os detalhes e com certeza você vai receber em casa este quadrinho nacional que eu recomendo também, é muito legal. E está chegando o último quadrinho deste vídeo, que é nacional também, é independente. Estou falando de Christine, que chega em duas versões de capa, e o Rafael Sanzio, ele fez a gentileza de me enviar justamente essas duas versões. Obrigado, Rafael. Vou contar aí para todo mundo quem é a sua Christine. A Christine é uma moça que é de Buenos Aires, natural de Buenos Aires, que tem asma, que adora fotografia. Ela é uma fotógrafa, é uma moça muito sensual, que está fazendo um tratamento com um psiquiatra, e ela começa a ter fantasias sadomasoquistas com o psiquiatra, que inclusive é a cara do Rafael Sanzio. E quem vai participar desse vídeo é o próprio autor, que vai responder umas perguntas aí pra gente. Rafael, como é que foi transportar essa história toda para Buenos Aires? Aproveita e fala um pouquinho aí da Christine pra gente. Olá, PH, tudo bem? Aqui é o Rafael Sanzio. Eu sou autor da série Christine, um sonho dentro de um sonho. A Christine é uma moça de 29 anos, natural de Buenos Aires, capital argentina. Ela possui endereço fixo nessa cidade e também tem um documento nacional de identidade argentino. Ela é vegetariana, não militante, e é fotógrafa e também sofre de um grave problema de desordem emocional, não especificado na série e que ainda vai ser desenvolvido. Cara, você usou muitas referências fotográficas, parabéns, e eu percebi que o psiquiatra é a sua cara. Como é que foi isso? Eu faço uma pequena participação na HQ como o psiquiatra da Christine, o Dr. Robert. Aconteceu que eu precisava de um modelo de referência para o psiquiatra da Christine, e o único que estava disponível não era outro senão eu mesmo. E como eu sou um tanto quanto dependente de referências fotográficas, de imagens de referência para desenhar, eu não conseguia simplesmente criar assim do zero. Então eu fotografei algumas poses, me autorretratei, e acho que ficou parecido com o trabalho de um cineasta independente que não dispõe de muitos recursos e termina por dirigir, atuar, editar, cuidar da trilha sonora e tudo mais. Como realidade e ficção se misturam nesse quadrinho? As histórias se passam numa atmosfera de sonho, e eu gosto de fazer uma brincadeira com o leitor. Procuro não deixar claro onde a Christine está sonhando, onde é a realidade, se é que é a realidade. E isso tem uma influência forte do cinema surrealista de Luis Buñuel e também de obras de Salvador Dalí, dentre outras referências do cinema, da música. E como é que foi, Rafael, a influência do mangá nessa obra que também é meio europeia, e ainda colocar expressões estrangeiras no meio disso tudo? Eu sofri uma grande influência dos mangás durante o boom que ocorreu no Brasil no início dos anos 2000,
quando os mangás passaram a ser publicados aqui principalmente pela editora Conrad e pela JBC. E isso fez uma parte da minha formação de leitor, de artista, e essas ideias de usar a leitura oriental e as onomatopeias em japonês tem pelo menos uns 15 anos. Logo depois eu descobri o trabalho do Suehiro Maru, também uma forte influência até hoje, e que uso como um verdadeiro manual. Rafael, como é que se deram as influências musicais nessa HQ, já que volta e meia aparece uma letra de música na história? Há uma grande influência da música também nas HQs da Christine, principalmente dos Beatles. Eu costumo usar trechos de músicas, letras que aparecem aqui e ali, e as canções dos Beatles meio que dão o tom de algumas narrativas. São uma forte influência e estão sempre tocando enquanto eu desenho. A versão impressa da HQ pode ser adquirida através da página oficial no Facebook, e a versão digital pode ser conferida na plataforma Social Comics, com o link aí abaixo. Sobre a plataforma Social Comics, eu uso a arrecadação dos direitos autorais, destino a arrecadação para doações de vacinas, assistência veterinária a animais abandonados. Então quem tiver interesse na HQ, puder ler todas as páginas e conferir a HQ até o final, vai me ajudar a fazer essa contribuição. Quanto mais audiência tiver, mais arrecadação, e eu vou poder fazer essa contribuição. Muito obrigado, PH, pelo espaço, e um grande abraço a todos. Então é isso, muito legal, obrigado Rafael Sanzio pela participação, esclareceu aí pra gente muitos pontos sobre a Christine. Sucesso para a sua deliciosa, eu encho a boca para falar, deliciosa Christine. Nos próximos vídeos estaremos falando sobre os lançamentos da editora Noir. Alô Gustavo Machado, alô Vander Antunes, e também a respeito dos quadrinhos, né, da editora Nemo, que são ótimas opções para você presentear aí nessa época de Natal. Valeu então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.